De novo, então, um mesmo texto se referindo a 3 diferentes questões. Agora a gente vai estar dentro desse texto aqui para questões 48, 49 e 50. E bom, a gente já tem uma coisa interessante aqui, ó. Provavelmente isso aqui vai ter a ver com alguma das questões. Isso é clássico do estilo de prova do SPSEX. É você ter recortes de questões e você já, pela informação que é dada logo no início, saber que você vai encontrar alguma questão se referindo àquilo. Então a gente tem título omitido propositadamente, a gente não tem nada então. Qual que é a nossa outra saída? Se a gente pensar numa estrutura de redação, a gente tem que no primeiro parágrafo a gente tem que conter necessariamente ideia geral, ideia específica e algum tipo de afunilamento para tópicos, né, nos parágrafos de corpo do texto. Então, provavelmente, a gente encontra informação relevante para a gente conseguir saber mais ou menos mexer no texto no primeiro parágrafo. Então, German explosives experts defused a massive Second World War bomb in the financial capital of Frankfurt on Sunday after tens of thousands of people evacuated their homes. Então, a gente já tem aqui imenso, né, o período, mas dá pra gente ter uma ideia do que está acontecendo. Diffused, então... Nossa, grandão. Diffused. Então, ó, os experts aqui em bombas, né, alemães, eles, supondo que a gente não sabe essa palavra, não tem problema. A massive Second World War bomb. Então, de novo, um substantivo aqui. In the financial capital, Frankfurt. Conhecimentos gerais aqui, Frankfurt a gente sabe onde é, né? After tens of thousands of people evacuated their homes. Então, parece que alguma bomba explodiu, não explodiu, não sei, supondo que a gente não saiba direito. Ó, tem uma bomba, tem uma Alemanha, pessoas que evacuaram suas casas. Vamos tentar resolver as questões com isso. Vamos lá. So, choose the most appropriate title for the text. De cara, questão número 1 já cobrando pra gente o título da questão. De novo, mesmo raciocínio. Se a gente pensar numa estrutura textual, ideia geral está contida sempre no primeiro parágrafo. Então, a gente, tendo analisado o primeiro parágrafo para conseguir se situar e responder todas as outras questões, a gente já ganhou um pouco de tempo porque a gente já sabe mais ou menos o que está acontecendo dentro do texto inteiro. Vamos ver se só com isso a gente consegue chegar numa alternativa mais consistente? Vamos lá. Letra A. Esse tipo de questão, gente, não tem como. A gente tem que ler todas as alternativas. Mas a gente consegue, de novo, lembrando, poupar tempo, caso a gente faça aquela leitura mais dinâmica dentro do primeiro parágrafo. Vamos lá. Discovery of Germany's biggest evacuation since the war forces bombs to explode. Bom, de novo, faz sentido pra gente lançar a mão daquele raciocínio lá do SVO que a gente comentou no início da prova. Se a gente pensar numa estrutura de frase, a gente vai ter sempre alguém fazendo alguma coisa na voz ativa ou alguma coisa sendo feita por alguém na voz passiva, né? E aí, o que acontece? É importante a gente analisar esse tipo de questão pensando num esquema de paráfrase do primeiro parágrafo. Quando a gente é cobrado por um título de um texto, a gente vai, aquela ideia. Ideia geral do texto está contida no primeiro parágrafo, então provavelmente a gente vai ter uma paráfrase ali, uma versão reduzida do primeiro parágrafo. O que é importante a gente levar em conta aqui? Se o que, quem está fazendo o que, está constante. Vamos lá então pro texto e tentar identificar isso aqui. A gente já tinha feito isso mais ou menos, né? Então a gente tem German Explosive Experts. Então os experts aqui, diffused. Esse verbo, supondo que a gente não sabe o que ele é. A massive Second World War bomb. Bomb aqui como substantivo de novo. Então eles lidaram de alguma forma com a bomba. In the financial capital of Frankfurt on Sunday after tens of thousands of people evacuated their homes. Então, isso aconteceu com a bomba, eles fizeram isso com a bomba depois que as pessoas evacuaram suas casas. A gente não tem nada de explosão aqui, a gente não tem nada de desastre, então, muito provavelmente, esse verbo diffuse pode ser tipo desarmar, conseguiram desativar, alguma coisa assim. A gente não tem catástrofe aqui, a gente tem pessoas que evacuaram suas casas, e a gente tem que isso aconteceu, que eles desarmaram essa bomba, conseguiram não detonar de alguma forma. Isso aconteceu depois
que as pessoas saíram de suas casas. Ok, um pouquinho mais de corpo agora no primeiro parágrafo, vamos voltar para o texto. Então, discovery of Germany's biggest evacuation since the war forces bombs to explode. O verbo aqui é forçar. Então, a descoberta da maior evacuação na Alemanha desde a guerra força bombas a explodirem. It doesn't make sense. A gente não tem nada disso no texto. Segunda alternativa. Kindergarten was evacuated after a World War II bomb exploded among the toys. Não tem nada disso, não tem brinquedo, não tem jardim de infância, nada. Discovery of unexploded bomb in German financial capital forces evacuation. Será? Então, a descoberta de uma bomba unexploded, prefixo de negação. Então, a descoberta de uma bomba que ainda estava ativa, né? Ou seja, que poderia explodir ainda, né? Uma bomba que não estava explodida. Na Alemanha, mentira, na capital financeira da Alemanha, força uma evacuação. Bem provável que seja essa. A gente não tem até agora nenhuma melhor do que essa, porque isso é exatamente o que tem no primeiro parágrafo. 15% of World War II bombs were discovered on a building site. A gente não tem nada disso, não tem quanta porcentagem de bomba que foi encontrada, nada disso. Emergency service workers exploded American warplanes and killed 600,000 people in Germany. Não tem nada a ver, inclusive, com americano. A gente nem vê isso naquele primeiro parágrafo, né? Então, a gente ficou com a letra C, que é exatamente o que está acontecendo lá no primeiro parágrafo.